Adoro língua de vaca. Eu Língua de vaca com molho madeira é uma delícia. Nossa, com molho vermelho. Vermelho nunca comi, não. Nossa, velho. Molho madeira é uma delícia. Bom, então vamos começar? Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com a nossa amiga Giovana Passim. Tá dando eco de algum lugar. Eu tô escutando a voz da Maria Beatriz do fone de ouvido. Tão alto que você tá falando. Que fone de ouvido, menina? Lá, o fone de ouvido da produção. Ah, garota. Cala a boca aqui. Cala a boca. Cala a boca. Não me irrita. Será que quando você, nos primórdios dos ancestrais, já tinha uma palavra que significava cala a boca? É assim, ó, que quando Shut up! eu era ancestral, eu não tinha Caroline para me atormentar. Mas, amiga, você é Neandertal. Entendeu? Aí nasceu Caroline. Aí a paz do mundo acabou. Eu sou uma pessoa tão boa que eu te ensinei a usar a tecnologia. E sem falar, tecnologia! Não. Entendeu? Eu fiz o favor de te fazer companhia nesse podcast. Entendeu? Graças a Deus, porque você é uma ótima pessoa pra estar aqui mesmo. Tá? Uhum. E é assim que você me trata? Mas eu trouxe você, principalmente, sabe por quê? Para os especialistas virem e ajudar você. Ah. Eu tô te fazendo um favor. Entendi. Entendeu? Os especialistas Então, vêm e ajudam você a se tratar. Entendi. Tá Entendeu? bom, entendi. Vamos para mais um episódio com a nossa querida Gi. Agora a gente vai falar sobre um tema muito importante. Qual que é o sobrenome dela? Passim. Acertou. Você falou outro, mas eu falei Passim. A gente vai falar sobre câncer cólon-retal e o exame colonoscopia. Gi, o câncer cólon-retal só afeta pessoas mais velhas ou ele também pode afetar pessoas mais novas? Isso é uma verdade que caiu por terra aí nos últimos anos, né? Claro, antigamente realmente o câncer coloretal era uma doença dos idosos, mas cada vez mais a gente vê pessoas jovens, inclusive com menos de 50 anos, com diagnóstico de câncer coloretal, né? Então, câncer do intestino grosso e do reto. Por isso que já faz alguns anos, né, que mudou-se as regras aí das sociedades, tanto a sociedade europeia, quanto americana, quanto a sociedade brasileira de coloproctologia e também de cirurgia do aparelho digestivo, mudou-se as regras de rastreio de câncer coloretal para 45 anos. Então, todo mundo, a partir dos 45 anos, deve fazer pelo menos uma colonoscopia. E o quanto antes é melhor fazer, justamente porque a gente tem visto esse aumento de câncer em pessoas mais jovens, né? Com menos de 50 anos, aos 50 anos. E isso muito provavelmente está em decorrência de novos hábitos e do que a gente vem vivendo aí do mundo atual. Quando o paciente tem que fazer antes dos 45 anos, tem algumas doenças familiares que faz com que esse rastreio se inicie antes? Sim, pessoas que têm histórico familiar, especialmente familiares de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos, até um avô, avó ali a gente considera com história de câncer coloretal, e especialmente se for jovem, a gente orienta que inicie o rastreio 10 anos antes do diagnóstico desse familiar. Então, por isso que a gente fala que especialmente se esse familiar teve o câncer ainda em idade jovem, com menos de 50 anos. Então, você tem que iniciar bem cedo esse rastreio. Então, vamos supor, se eu tive um familiar de primeiro grau que teve o câncer de cólon com 47 anos, supor que fosse meu pai, eu teria que começar a minha investigação, né, de rastreio com 37 anos. 37, 35 Isso. anos ali é o ideal para você iniciar esse rastreio. Mesmo que eu não tenha sintomas, eu tenho que fazer o rastreio. Sim, porque tem a questão genética, né, de história familiar e de transmissão de características genéticas associadas ao câncer, ao desenvolvimento do câncer. E nem sempre o câncer, né, na fase inicial, ele dá sintomas, né, Gi? Não, na maioria das vezes, na fase inicial, ele é assintomático.
quando tem sintomas é porque ele já está avançado de tamanho, avançado de extensão, avançado de, entre outras coisas. E aí é quando começa a ter sintomas intestinais, então, ou sangramento, ou fezes escurecidas, ou dor abdominal, perda de peso, fadiga, distensão, vômitos, aí é mais avançado ainda. Uma fezes em fita, pode ser. Fezes em fita, esforço evacuatório. Por isso que é tão importante a gente olhar as fezes. Fracionamento de fezes. Então, assim, dor para evacuar. O hábito de vida saudável, ele pode reduzir o risco de câncer de colo retal. Pacientes que fazem atividade física diária, que não comem tanta gordura, que não fuma charuto cubano, que tem o hábito de comer muita fibra todos os dias, beber muita água, né? Sim. Pessoa que ingere pouco álcool ou quase não ingere. Hábitos diários que não são iguais da Maria Beatriz. Sim, se você tem hábitos de vida saudáveis, seu risco para desenvolver um câncer coloretal, se você não tem um histórico familiar associado ou nenhuma outra doença que predisponha a um risco maior, como doenças inflamatórias intestinais, doenças de Crohn, retocolite, doenças genéticas conhecidas, polipose adenomatosa familiar, ou entre outras. Se você não tem nenhuma dessas características e nem histórico familiar, manter bons hábitos alimentares e de saúde diminui em muito o seu risco de desenvolver. Hoje a gente vê esse crescimento do câncer coloretal em jovens adultos, né? Adultos jovens, especialmente por conta do consumo de ultraprocessados, a elevação do tabagismo, o sedentarismo, o consumo de gorduras em excesso, consumo de carne vermelha. Claro, a gente tem a carne vermelha na nossa alimentação base, não é para deixar de comer, mas vem aquelas dietas, dieta carnívora, eu faço dieta carnívora. Onde já se viu comer só carne? Gente, nem nossos ancestrais comiam só carne, né? Eles comiam ali a verdura, eles bebiam ali a água. Então, aumento essas dietas, medicamentoso, estímulo hormonal, aumento de consumo de álcool que a gente vem vendo nos últimos anos em grande escala, pode ser um dos fatores que tem levado, e a gente pode ser não, a gente tem certeza que é um dos fatores que leva ao crescimento de câncer nesses adultos jovens, em idades mais jovens, cada vez mais jovens. Antes de falar do papel do exame da colonoscopia, quero falar sobre o pólipo, que você explicasse como que nasceria um câncer e o que é um pólipo, por que ele é tão importante e por que esse rastreio é tão importante para esse desenvolvimento? Qual é a diferença temporal disso? O pólipo é uma verruga que surge no intestino. A gente tem trocas celulares e morte de células e nascimento de outras células, né? Então, mudanças celulares ali dessa estrutura do órgão, né? Diária, todos os dias tem células morrendo e células crescendo ali. Por alguma razão, e aí a gente vai entrar com as causas ambientais, causas genéticas, causas de outras doenças, há uma mutação, uma mudança dessa célula e forma um pólipo, né, que é um crescimento exacerbado, forma uma verruguinha ali dentro do intestino, que é esse pólipo. E aí esse pólipo pode vir se formar por uma cadeia benigna, né? Então, ser um pólipo inflamatório ou um pólipo hiperplásico, que é o que a gente chama, que basicamente é só uma proliferação excessiva de células. Normais, né? Células normais. Células normais. Ou pode vir de uma mutação, um erro, né? Um erro nessas trocas celulares causados por esses fatores, né? Que a gente já falou. E aí vir de uma cadeia em que, ao longo prazo, ali entre 7 a 10 anos, se a gente falar
da cadeia adenoma-adenocarcinoma, que é a cadeia principal, levar à formação de um câncer, né? De um pólipo pré-maligno, né? Ele não é maligno, mas que ele pode virar maligno. Na maior parte dos pacientes, esses pólipos são os adenomas. Então, 80% até 90% dos pólipos que a gente vai encontrar ali nesses pacientes são os adenomas, que são frutos dessa cadeia. E que em 7 a 10 anos podem virar um câncer, se não rastreados e prevenidos com a retirada deles por meio do exame da colonoscopia. Então, super importante. Você viu o tempo de 7 a 10 anos. A 10 anos. Então, por isso que esse rastreio é importante, porque você encontra um pólipo pequenininho, retira, manda para biópsia, e aí você vai fazendo o controle. Você pode achar vários pólipos de vários crescimentos em vários locais ali. Então, a importância de manter o rastreio, e a cada achado de pólipo, a cada também da biópsia vindo, vai ser indicado um retorno mais precoce. Então, você não vai fazer a cada 5 anos, você vai fazer, dependendo da característica daquele pólipo, um acompanhamento mais de perto. E essa temporalidade que é tão importante da gente ver que entre um pólipo benigno e um câncer demora muito tempo. Então, é importante quando você chegar, você não tem sintoma, que nem a gente falou, não é sintomático, não tem nada na família, não tem nenhum histórico, 45 anos, você vai lá e você faz já o seu rastreio, tá? E quando você começa o seu rastreio, como que é classificado hoje a temporalidade para a realização de colonoscopia? Ah, eu preciso fazer colonoscopia todo ano? Ah, não, eu posso fazer hoje, esse ano, ou daqui 2 anos eu faço de novo? Como que é hoje preconizado pela sociedade, tanto americana, europeia, sociedade brasileira? Vai depender do paciente, né, do histórico, das doenças de base. Vai depender dos achados da colonoscopia. Então, se você achou, até dos achados, vai depender da qualidade da colonoscopia, né? Se foi uma qualidade com preparo bom, se foi uma colonoscopia completa, que isso é importante de a gente falar. Por isso a importância do preparo. E também dos achados. Então, se encontrou pólipos, quantos pólipos foi encontrado, qual a característica macroscópica, né, visual desses pólipos, o tamanho desses pólipos, o local desses pólipos, tudo isso vai influenciar junto com as questões do paciente. E aí, retirando esses pólipos, encaminhando para a biópsia, vem o resultado. E a gente guia também pelo resultado. Então, um adenoma com displasia de baixo grau, um pólipo pequeno, com rosa, regular, ali de 2 milímetros, veio um adenoma com displasia de baixo grau, um único pólipo. A gente pode falar ali para repetir em 3 anos, basicamente. Mas veio mais de 10 pólipos, todos adenomatosos, espalhados ali, mesmo que pequenos. Aí a gente já liga um alerta e tenta repetir ali uns 2 anos, reduz 1 ano, ou até 3 anos, mas fica de olho nesse paciente, porque ele é um paciente que pode recorrer mais. Lembrar que quando você faz uma colonoscopia, como você tem esse tempo, né, e aí você tem várias trocas celulares, você pode estar fazendo a colonoscopia e você tem a formação de um pólipo, mas você não exclui que você está formando outro, né? A gente não tem como rastrear o crescimento celular. Então, ainda não, né? Talvez um dia a gente tenha como ver ali um pólipo crescendo, mas ainda a gente não tem. Então, a gente enxerga o que já está crescido e tira aquele que já está crescido. Mas pode ter outras formações, por isso que precisa dessa temporalidade. Mas a gente guia isso pelos achados da colono e pelos tipos de pólipo que a gente encontra, variando aí os achados, a temporalidade, né? E se o paciente fez hoje, assim, o paciente fez hoje a colonoscopia estava com um bom preparo, ela veio com o cólon todo limpo, ele conseguiu fazer a colonoscopia pelo cólon inteiro, viu todos os segmentos e não tinha pólipo nenhum. Quanto tempo depois você pede para esse paciente fazer uma nova colonoscopia?
A gente pede ali em torno de uns 10 anos, até um pouco mais, não precisa repetir tão cedo, né? Porque realmente não tem nada, ele não tem histórico familiar, não tem nada que chame atenção. É claro que teve algum sintoma diferente nesse meio tempo, então teve um sangramento, alguma dor, alguma alteração de hábito intestinal, ou descobriu alguma outra doença, vai precisar muitas vezes retroceder e diminuir esse tempo e realizar antes. Mas fora isso, correu tudo bem, dá para esperar. E não precisa de coluna todo ano. Então, assim, não precisa. tem um segmento de hoje, se você faz a primeiro rastreio, não veio nada, você pede, tipo, daqui 3 anos e depois vocês passam de 5 em 5 anos, se o paciente permanece esse tempo sem ter nenhum pólipo. Não, a gente pode espaçar mais, dá para espaçar mais, desde que ele seja sem sintomas, seja de rastreio de um paciente que não tem nada, né? Vamos dizer assim. Então, de rastreio dá para espaçar ali a próxima. Porque é sempre bom, a gente vai chegar nisso, é sempre bom lembrar que tem essa temporalidade do crescimento até a questão do câncer. Como que se sabe? Tem estudos, comprovação, medicina baseada em evidência, não é achismo, não é tirada da cabeça da doutora Gi. Então, assim, nossa, mas ninguém vai ver. Então, assim, tirou-se o pólipo. Mas está crescendo um outro que não viu. Ele vai demorar o tempinho dele, que dali 3 anos, que ela pediu ali para você fazer outro, se ela tirou muitos pólipos e tudo mais, mas e se ela pediu daqui 10 anos? Você vai, com 45 anos, não viu nada, tá limpo. Dali 10 anos que ela vai pedir, aquele pólipo vai estar crescido e vai ser retirado, entendeu? Então, nenhum exame médico, ele é inerte de problemas de você fazer. E o preparo colônico é um preparo complicado, assim, ele é fácil de ser feito, né, que você toma as coisas, mas ele é chato. Dói, incomoda, tem distensão, tem cólica, você precisa fazer um preparo bom, porque senão você vai ter que fazer ele de novo. Então, é necessário fazer. E aí agora a gente vai entrar na colonoscopia. A colonoscopia é o padrão ouro para ver essas questões de pólipo e também nesse rastreio do câncer de cólon retal. Vamos desmistificar. O exame, a colonoscopia, o exame, dói? Não, o exame em si não dói. Até porque o exame é feito sob uma sedação leve, então você vai dormir durante a realização do exame, como ela está ali. Muita gente ronca, inclusive. Você vai dormir durante a realização do exame e não vai sentir nada, né? Porque não tem anestesia, tem sedação, é diferente. A Maria Beatriz, mesmo né? sem sedação, ela ronca o dia inteiro. Acordada. Ela vem comigo no carro, ela começa a conversar que você tá assim, Agora eu ronco, agora eu durmo e ronco. Gente, quando der 10 anos... É porque eu não filmo, porque eu tô dirigindo. Se eu tivesse podcast, outra mão pra filmar, eu quando filmava. der 10 anos desse podcast, o que vai ter de doença? O que eu vou ter de doença? Volta. Você vai receber uma sedação, não uma anestesia, mas uma sedação, então. E o exame em si não tem dor, né? A gente vai fazer uma insuflação ali controlada para conseguir distender e enxergar e entra com a câmera, que é uma câmera maleável. Não é uma câmera grande, né? Não é uma câmera rígida. É uma câmera maleável e vai contornando de acordo com o seu intestino ali, né? Tudo feito com segurança. A gente tem complicação? Sim, existe complicação de colonoscopia. Mas aí a gente tem que observar essas complicações associadas aos fatores envolvidos nela. Então, onde foi feita, como é que foi feita, qual que era o paciente, por que foi indicado. A gente tem que olhar tudo isso por trás dessas complicações na mídia. E às vezes já tem um cólon que já tem, por exemplo, alguns problemas, né? Então, às vezes... Um colo já disfuncional. Um colo já disfuncional. Então, assim, por isso que nenhum exame é isento
de alguns Sim. riscos. Por isso que é rastreio e obedecer ao médico no sentido, olha, seu exame é daqui 3 anos, seu exame é daqui 5 anos, seu exame é daqui 10 anos. Colonoscopia, eu quero fazer colonoscopia todo ano. Não me inventa ideia. Se não foi a doutora que falou, você não vai ficar me inventando ideia. E é uma coisa interessante que, assim, né, Maria Beatriz, ela fica inventando coisas aqui no nosso podcast, mas existe uma verdade sobre a colonoscopia. É que a colonoscopia, além de fazer um rastreio, ela também pode tratar você. Não pode, doutora? Pode. Como que ele trata? A colonoscopia, ela é um exame diagnóstico, um exame preventivo e um exame de tratamento. Preventivo porque você realiza a retirada desses pólipos que poderiam levar à formação de um câncer. Diagnóstico, porque você vai fazer o diagnóstico de certas doenças ou da presença dos pólipos, né? Ou de câncer, se porventura for visto uma lesão que tem aspecto maligno, né? E através dela a gente consegue também fazer tratamento de lesões. Então, dependendo do tamanho da lesão, hoje a gente tem técnicas e tecnologia para fazer tratamento da retirada dessas lesões e evitar procedimentos maiores, né? Que antigamente a gente tinha que fazer. Só um adendo que a colonoscopia há 10 anos, ela pode ser mutada. Então, a gente às vezes faz em 5 anos a colonoscopia, mesmo para pacientes que não tem nada, a gente faz em 5 anos se existe essa possibilidade. É que se a gente falar aí de meios mais sociais, que é mais difícil, às vezes o acesso à colono, passar um tempo maior para um paciente que não tem nada, tá tudo bem. Mas 5 anos ali num serviço, vamos dizer, privado, com uma pessoa que tem acesso ao exame, Perfeito. tá ótimo pra gente fazer. Só uma situação, você pega um paciente que fez uma colonoscopia, que o preparo não estava bom e que o colonoscópio não conseguiu ver todo o trajeto que deveria ver. Você pede para o paciente repetir ou você pode, não, vamos esperar um tempo a mais. Ou não conseguiu ver o cólon porque o preparo estava ruim. Isso. Ou então, vamos supor, ou então aí foi passar uma flexura, ele não conseguiu vencer a flexura por conta de alguma alteração anatômica. Ou o cólon estava muito grande, ele não conseguiu visualizar Aí tudo. são duas questões diferentes, né? Se for pelo preparo, o ideal é repetir o exame e otimizar e melhorar essa questão do preparo. Ver o que deu errado no preparo, né? Na tomada ali dos laxantes, porque tem gente que não consegue tomar e acaba não conseguindo nem fazer o preparo direito, então nem evacua. Mas aí o ideal é repetir, porque exame com preparo ruim é exame mal visto, né? Se a gente tem um preparo parcial, inadequado, se tiver fezes sólidas não dá para enxergar nada, né? Porque a gente vai entrar com uma câmera e vai insuflar, tem cocô lá, você não consegue ver nada. Agora, se for um preparo regular, a gente não consegue enxergar pequenas lesões. Se for um preparo bom, a gente precisa enxergar tudo. Então, se for pelo preparo, repete. Agora, se for por uma questão anatômica, aí é importante você investigar qual que é essa questão anatômica. Não conseguiu passar por uma angulação fixa, um problema durante o exame, uma alça que a gente fala, né? Que é como tem as curvas do intestino, na hora de passar o aparelho é bem maleável. Então, ele pode enrolar em alguma parte do intestino e dificultar a progressão. E aí, não é indicado a gente ficar forçando o aparelho na hora de fazer o exame. Então, muitas vezes não consegue por conta dessas dificuldades técnicas. Aí, você tem que avaliar qual que foi a dificuldade. É uma dificuldade técnica ou uma dificuldade anatômica? Entendi. Se for anatômica, o ideal é você investigar isso. Então, um exame de imagem como uma tomografia poderia ajudar nisso. Se for uma dificuldade técnica, a gente orienta, às vezes, repetir o exame, só que em outro laboratório, com outra equipe ou outro profissional que possa fazer esse exame e tentar novamente. Isso eu pergunto porque existe hoje, alguns pacientes que chegaram para mim no consultório, que apesar de eu ser cirurgião do aparelho digestivo, né, Sim, eu trato do sistema digestivo por completo. Então, alguns pacientes vieram me perguntar sobre a colonoscopia virtual, que eu acho que seria a colonografia por tomografia.
Isso. Isso substitui a colonoscopia ou não Não substitui. A colonoscopia virtual é um advento que a gente tem aí de exame. Para investigação de lesões, sim, mas ele não substitui a colonoscopia porque não faz prevenção e nem tratamento de lesões, né? A gente não tem como ressecar as lesões e nem tirar esses pólipos. E muitas vezes você pode até não ter a identificação de certos pólipos pequenos que na colonoscopia a gente vai ter. Hoje existem colonoscopias que são são as colonoscopias mais modernas, que tem até inteligência artificial associada para identificar o pólipo, que às vezes o olho também não consegue. Com magnificação, né? A magnificação é para você identificar o formato, o aspecto daquele pólipo. Essa é como se fosse uma inteligência artificial. Você vai passando no aparelho, ele vai fazendo como se fosse uma leitura ali do colo, um mapeamento, e identifica às vezes alguma lesão que é muito pequenininha e que o olho não consegue captar, então, mas não substitui. Voltando, né, à questão que ela acabou de dizer, o preparo é a parte mais chata, mas é a essencial. Fale um pouquinho mais do preparo pra gente. O preparo é chato. A gente não tem como falar que o preparo é legal. Não. Vai ter gente que vai achar, né, que no Evacua acha legal fazer o preparo, mas é chato, porque realmente a gente tem que dar uma carga de laxante muito alta para conseguir limpar. Nesse caso, a gente precisa que esteja limpo. E você fica amigo do trono, literalmente. Vira o rei, né? Um dia de rei, eu falo. Um dia de rei. Vai fazer uma colono e ganha um dia de rei. Ou rainha, né? Porque vai ficar ali, né? E tá tudo bem. É um dia só. Mas é importante lembrar que esse preparo vai ajudar muito no seu exame, né? Vai garantir que seja um exame bem feito, com bom rastreio e que talvez você só precise repetir dali 5 anos esse exame. Então, garantir um bom preparo. A gente sabe que é chato, tem muita gente que passa mal. Hoje, em alguns serviços, consegue fazer essa colono com internação até para pacientes mais jovens, né? Então, alguns serviços a gente consegue... jovem não, né? Jovem não, né? Idoso, pelo amor de Deus. Jovem não, pelo amor de Deus. Não. Frescura! Para idoso, assim, para idoso a gente prefere que faça com internação, porque eles passam muito mal, pode desidratar durante o preparo. Quando você foi fazer sua colono, você precisou de ficar no hospital, desidratou. Sou idosa, quase né? Teve infarto. Foi. Nossa, por desidratação. Eu tive infarto? Por desidratação, não, quase. Por desidratação, lembra? Seu potássio foi a 6. Potássio alto. E o sódio? Não, sódio eu não lembro, só lembro do potássio. Claro, você não sabe, porque você é cirurgiã, você não sabe nada. Você não sabe de sódio. Isso é uma coisa que você, como intensivista, tem que falar do uso de laxantes indiscriminadamente, né? Exatamente. Que pode levar a distúrbios hidroeletrolíticos. Isso a gente pode chamar lá no outro episódio a gente tinha que falar disso. E isso é muito importante, porque você tem que cuidar bem do seu corpo. Eu cuido. Mas aí eu acho demais. Jovem não, gente. Pelo amor de Deus. Senta no trono, toma seu remédio, para de graça. Que jovem, jovem. Você vai lá, você faz as coisas aí, você vai tomar seu remédio. Para de graça. Agora, idoso que tem uma pressão alta, tem diabetes, já tem aí uma insuficiência cardíaca, tudo mais, né? Vamos, porque é difícil. Os idosos, eles sofrem muito para fazer esses exames. Então, geralmente, às vezes eles fazem até o combo, endoscopia e colonoscopia, aí eles internos já fazem endoscopia e colonoscopia por conta de várias investigações, porque são pacientes idosos com muitas comorbidades. Mas tem que levar em conta também que a gente tem uma idade, né? Até um limite também de idade para fazer colonoscopia. Sim. É claro que hoje em dia a gente vê cada vez idosos mais funcionais e rígidos, sem muitas comorbidades, que sustentam em que aí, né? A gente vê a idade, a longevidade aí acontecendo, mas tem que levar em conta também que chega uma idade em que o exame se torna mais risco do que benefício, muitas vezes. Então, um paciente com 80 anos, sem comorbidades, a gente ainda prescreve para ele uma
colonoscopia de rastreio? Sem comorbidades, 80 anos, rígido, sim. A gente não está falando sobre colonoscopias em momentos de urgência e emergência. Vamos supor, paciente que tem uma hemorragia digestiva, né? Paciente interna com hemorragia digestiva, e a gente talvez, né, precise realizar uma colonoscopia em regime hospitalar para investigação dessa hemorragia digestiva, por ser uma urgência. O paciente teve uma queda de hemoglobina expressiva, a gente não encontrou nada na endoscopia digestiva alta, então provavelmente esse sangramento é do trato digestivo baixo, né? Então a gente está falando de um exame eletivo. Você que é um senhor que está aí de 80 anos, não tem muitas comorbidades, tem só uma pressão alta, ou só tenho diabetes, faço atividade física, caminho, não tenho limitações, né, de deambular, faço a minha comida, né? Então tem uma vida ativa ainda, você pode sim fazer uma colonoscopia. Agora, se for um paciente que já tem uma certa idade, mas já é um paciente acamado, toma várias medicações que podem gerar interação medicamentosa com a sedação, né? Um paciente mais frágil. Então, a gente tem que também ter esse equilíbrio, cuidado, né? Eu ainda friso que, assim, até mesmo a pessoa idosa fazendo uma colonoscopia eletiva e ela tendo várias comorbidades, principalmente arritmias e insuficiência cardíaca, é recomendado fazer esse preparo hospitalar, porque você entra, faz o preparo bonitinho, depois no dia seguinte, assim, ou coisa de você entrar à tarde, faz o preparo à noite, já no dia seguinte você já faz e você já vai de alta, né? Então, é bom, por quê? Porque você pode desidratar, você pode ter uma descompensação da sua arritmia. E o que eu entendo que a gente tá falando é que às vezes até este paciente, que seja eletivo e tudo mais, se ele já é um paciente com múltiplas comorbidades, por exemplo, tá compensado da insuficiência cardíaca, mas já tem uma insuficiência cardíaca já classe 4, já qualquer coisa tem, às vezes, não pode tomar tanta água, ou a desidratação vai ser muito mais intensa, tem que se ponderar a solicitação de exame, Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes fazer esse exame aqui. A colonoscopia virtual, tá com sintoma, uma retoscopia, tá perdendo peso, rápida. não tá, como que é isso, tá com hemograma, fazer pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um rastreio, né? Que é um rastreio. Então, assim, juntar a clínica, o exame físico, porque tudo leva a alguma outra coisa. Acho que também a gente tem que considerar a expectativa de vida dessa pessoa, Sim. né? Faz a colono, mesmo que descubra alguma coisa ali por meio da colono. Qual que é a expectativa de vida para um paciente que é policomórbido, né? Que é cheio de problemas. A colono vai mudar, né? O que vai acontecer dali para frente? Acho que essa é uma outra questão que a gente tem que ponderar nesses casos, e por isso que em extremos de idade a gente pondera a solicitação de colonoscopia, mas se não tem comorbidades e é rígido, vambora. Perfeito. A importância, então, pra gente finalizar... Cala a boca. Não, mentira. Então, vamos tá vendo? Ela mesma corrige a mentira dela. Vamos só frisar. Quais são as pessoas com maior risco de câncer coloretal? Pessoas de idade igual a você, pessoas que fazem o uso de tabaco excessivo igual a você, o uso de excesso de comidas gordurosas igual a você, o uso de álcool, ultraprocessados que você come, latinha de sardinha todo dia. Carne vermelha, tabagismo. Quais são as doenças hereditárias que às vezes as pessoas podem ter? Doenças inflamatórias em geral, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças que podem predispor a formação de câncer coloretal com maior risco. Perfeito. Pessoas com doenças genéticas, tipo polipose adenomatosa familiar, que são mutações genéticas, né? Síndrome de Lynch também tem maior risco e predisposição à formação. Maior risco não, né? Tem um risco, né? Já nasce assim, com esse risco de
de câncer, né, de desenvolvimento de câncer coloretal, história familiar, extrema idade também acaba tendo maior risco por conta de exposição, de produção celular, de mutações que já estão associados. Então, pacientes idosos também têm mais risco. Antes de Não deixa obesidade. Gordura, excesso de gordura. Obesidade é uma doença, né? Quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de doença. E obesidade é uma doença que hoje é cada vez mais prevalente e que predispõe à formação de câncer coloretal. É um fator de risco. Sobre a questão de... Aí você fez eu esquecer o que eu ia perguntar. Era tão importante. Mas era muito importante para a gente entender sobre a questão do tratamento. Então, assim, se o paciente conseguiu descobrir o câncer coloretal precoce, ou se ele descobriu numa fase mais tardia, que já é uma lesão muito grande, em que o paciente muitas vezes descobre, né, chega para nós no pronto-socorro já com uns sintomas de obstrução intestinal. É mais fácil a cura quando o paciente tem um câncer precoce ou quando já está no estágio mais avançado? Quando tem um câncer, quando descobre ele de forma precoce. Até porque, dependendo ali de como descobre, a gente consegue fazer ressecções menores, não precisa muitas vezes de indicação de quimio-radioterapia. Claro que isso tem que ser avaliado ali do local, né, onde está esse tumor, até porque hoje a gente tenta sempre preservar o órgão, na maioria das vezes. Cólon nem tanto, cólon sempre vai ter cirurgia associada, mas o reto a gente acaba tentando preservar sempre mais esse órgão e evitando a cirurgia, porque é sempre um risco de uma bolsa de colostomia definitiva maior, né? Mas quanto mais precoce descoberto, melhor é o tratamento disponibilizado, com menos riscos de complicação, menos riscos de metástase e menos riscos de recidiva tumoral. Quanto mais tardio, piora esse tratamento no quesito de desenvolvimento, de evolução desse paciente. Já desenvolveu isso. Por isso é tão importante o rastreio e procurar. Você vê, por exemplo, que quando às vezes você vai dar esse diagnóstico que tem, né, de uma lesão, que provavelmente é uma lesão cancerígena, e que o paciente vai ficar com a bolsa de colostomia. Você vê que há uma certa resistência dessa bolsinha? Muito, ainda existe um preconceito muito grande com os ostomizados, né? Para o câncer, muitas vezes ele pode ser o salvador da vida daquele paciente, né? A ostomia nem sempre é o mal, ela vem para salvar a vida. E principalmente em outras doenças, tipo doença de Crohn, muitas vezes a ostomia salva a vida, mas existe um preconceito muito grande com a questão da bolsa, né? De cuidado, por medo, por estigmas que se criaram. Então, sim, quando a gente dá um diagnóstico de uma lesão, o maior medo da pessoa não é, às vezes não é nem morrer do câncer, é ter que fazer a bolsa. O que você pode falar nesse momento? Não, a gente não está finalizando, mas nesse momento para as pessoas que tem esse tabu, que tem esse tabu da bolsa. A bolsa, ela pode ser sua salvação, né? No caso de uma lesão obstrutiva, como a Carol tinha falado, né, que o paciente já chega numa lesão avançada que obstrui o intestino, não tá passando. O que fazer ali na hora? Muitas vezes a bolsa é a saída disso. É você desobstruir, você usa ela como uma forma de salvar a sua vida, senão vai morrer. A bolsa também, ela pode ser temporária, para preservar uma cirurgia que você fez curativa. Ou ela pode mesmo ser a salvação dos seus dias se ela for definitiva. Você está curado de um câncer. Você só mudou o local do cocô. E tá tudo bem, mas você tá vivo. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que a bolsa, ela tem os estigmas, tem a dificuldade, tem uma questão da aceitação, mas ela pode salvar a sua vida e livrar você de um câncer. É por isso que a gente chega desde, né, a nossa conclusão, na verdade, a gente volta para o início da aula, né, que a gente quer falar para vocês.
é que a colonoscopia, ela é essencial. Se você, que é um paciente hoje, que tivesse feito a sua triagem, né, completa, desde o início dos seus 45 anos, né, acompanhando com o coloproctologista, possivelmente você não estaria hoje com câncer, né, muitas vezes de reto ou de cólon, que já estaria numa fase tão avançada. Então é essa mensagem que a gente quer chegar. Porque quando você faz uma colonoscopia, e mesmo que você já tenha uma lesão e que essa lesão é precoce, a sua chance de cura ela é muito grande. E quando a gente fala de, principalmente porque a doutora Giovana deixou aqui, né, é que a gente tem uma menor chance de recidiva, porque o que é recidiva? É o retorno, né, dessa doença precocemente. E a gente hoje, na medicina, a gente chama isso sobre sobrevida, né? Então a gente tem estudos, né, de sobrevida global em 5 anos, né? Então hoje você tem um câncer de cólon, você faz uma cirurgia para esse câncer. Então em 5 anos, qual é a sua taxa de sobrevida de você e dos pacientes que passaram pelo mesmo problema que você? E mesmo tratamento. Então, quanto mais precoce, maior a sua chance de sobreviver em 5 anos dessa doença. Então, quando você já chega em um estágio, né, da doença em que você precisa, muitas vezes, de uma definição, né, de um tratamento em que você vai precisar de ficar com uma bolsa de colostomia definitiva, é porque você já está num estágio dessa doença já muito avançado. Então, essa é a maior mensagem que a gente quer deixar, é que a colonoscopia, ela realmente salva vidas. Então, esse exame hoje, ele é fundamental, né? Principalmente para as pessoas que hoje têm o preconceito, a gente quer mudar essa mente. Então, a colonoscopia, principalmente também depois que a gente viu, né, o caso, né, que se tornou um caso, né, mundial, que foi da Preta Gil, né? A gente sabe que a Preta Gil, quando ela descobriu o câncer dela, ele já não era um câncer precoce. E a gente pode falar de uma pessoa que está aí até hoje, a Ana Maria Braga. Ela teve um câncer. Sim. Anal. É um câncer de canal anal. De canal anal. Que é um pouco diferente, mas ela teve um câncer de canal anal. Isso. Que aí, claro que não vê na colonoscopia, vê em outro exame, né? Vai ver principalmente exame físico, né? Na anoscopia também. Isso. Então, assim, a importância, né? E a gente vê também a sobrevida, né? Que no câncer coloretal e tudo mais, tem essa sobrevida. E em 5 anos, a gente tem uma sobrevida de quantos %? Basicamente. Se for estágio inicial, é mais de 90%. É, mais de 90%. Estágio inicial, mais de 90%. 90%. Geralmente uma cirurgia ou até um procedimento de colonoscopia, que a gente consegue muitas vezes, uma lesão pequena, a gente consegue tirar, né, por procedimentos mesmo, pela colonoscopia e ser curativo. A gente faz ressecções até profundas, consegue hoje em dia fazer por colonoscopia e tirar lesões pré-malignas, assim, mais avançadas, consegue tratar por colonoscopia. Então, como você não quer fazer a colono, se a colono, ela é rastreio, ela é preventiva, ela trata, né, faz o diagnóstico, ela também trata, e você aí, não querendo ter apenas um dia de rei. A gente tem extremos. Quem quer fazer colonoscopia todo ano sem indicação, que fica atormentando a vida da gente. E sua vida não, né? Você é intensivista. Mas às vezes aparece lá no pronto-socorro. Colonoscopia pra você. Mas vai falar pra sua esposa que não aparece lá, na UPA. Pedindo colonoscopia? Pedindo colonoscopia. Toma no seu rabito. E tem a pessoa que não quer fazer ou que esquece do rastreio com igual 45 você, anos. Que não quis fazer com 45, agora com 80 tá querendo fazer. Que, principalmente, nós podemos contar que são os homens, às vezes. Porque nós, mulheres, vivemos mais porque somos mais bonitas, porque não há homem no Brasil para mim, tá? Então é isso. Se sintam afortunados de não querer... Graças a Deus! Se sintam porque afortunados. A mulher hétera sofre neste país, tá certo? E é isso. Então... Recapitulando, deixa a doutora Giovana falar qual é a sua mensagem para as pessoas como Maria Beatriz. A mensagem que tem que ficar é que
é necessário fazer colonoscopia. Colonoscopia é o exame padrão ouro, nada substitui ela. Ela faz diagnóstico, rastreio, tratamento. E aos 45 anos, não deixe de fazer a sua colono. Não deixe de procurar um médico, um especialista e fazer pelo menos uma na vida, né? É um dia de rei, é um dia ruim, mas que ele passa muito rápido. Não dói, é bem rápido, é bem tranquilo de fazer o exame. Não deixe de fazer. Você pode, sim, se prevenir contra um câncer e prevenir contra outras complicações associadas a isso. O bom foi que a nossa produção literalmente fez um barulho de peido, né? Agora, no final do nosso vídeo, estragando a mensagem, mas a mensagem foi linda. Doutora Giovana Savoy com a gente, coloproctologista. Quem quiser, será atendido por ela em São Paulo. Mande mensagem, acha ela no Instagram, a gente vai deixar aqui o @ dela pra vocês. Ela também é uma pessoa super social, igual eu. Diferente da Maria Beatriz, que só gosta de falar merda no Instagram dela. Mas venha com a gente se você tiver algum problema no seu fiofó. Esteja sempre atento ao seu fiofó. Ele é igual ao seu coração. Ele também conversa com você. Qualquer anormalidade, procure um coloproctologista ou um gastrocirurgião. É assim, ó, quando o olho dói, você procura o médico. Isso exatamente. Aí. Então tá bom. Beijos de luz, Estevão Ferreira! Beijos de luz, Estevão Ferreira! É isso aí. Não sei nada se tiraram isso.